João, ele já está com o microfone na mão. E está na ordem ali. Eu deveria ter pegado o óculos, coloquei um negócio tão pequeno aqui. Não sei se ajuda. Como proceder em relação aos boatos sobre um irmão da igreja? Acho que a pergunta é, alguém chega, principalmente para o pastor, às vezes chega com um boato falando que um irmão está fazendo uma determinada coisa. Aí como que o senhor procederia com relação a uma situação como essa? É um boato, é uma coisa que só estão falando. Acha que a pessoa está fazendo isso, mas ninguém tem provas. Né? Como pastor ou alguém da igreja que ouve esse boato, como proceder? Essa é a pergunta. Acho que tem que ligar. O boato é boato. E a Bíblia é claro em resolver os problemas quando tem 2 ou mais testemunhas. Então, não pode agir com um boato até que tem provas. Então, eu não faria nada com um boato. Agora, a gente ouvindo o boato, ela está arquivado na mente, mas até que tem mais do que um boato, é impossível agir para mim. Sim, eu vou passar para o pastor Evandro. Você tem algum complemento, alguma coisa? Primeiro que eu estou me sentindo um ancião aqui nessa cadeira. Não, em situação como essa, eu digo que fofoca também é pecado. E se ele escuta algo de alguém, e se, como o pastor John disse, né, Mateus 18, aí nesse caso, se existe alguma suspeita ou algo que precisa ser investigado, que essa pessoa então vá lá e vai conversar com este irmão, sabendo que fofoca é pecado. Então, para evitar esse tipo de pecado e não ficar alimentando nenhuma dúvida, numa confrontação amorosa ou numa conversa bem amorosa mesmo, para saber o que está acontecendo, ele deve ir conversar com este que está sofrendo esse boato, né? Então o conselho é ir, a pessoa ouve o boato, fala, então vai e confronta a pessoa. Sim. Né? E depois... Exatamente. O pastor Celso quer complementar? Já ou falaram? Eu oriento assim, que a pessoa, às vezes a própria esposa ouve boato do marido, e eu faço como o pastor John fala, eu não faça nada e não espalhe isso para mais ninguém, porque você pode estar prejudicando a si mesma, sua família, outras pessoas, podem ter os pais na igreja da pessoa que está sendo vítima do boato. Então eu peço silêncio, sigilo, enquanto ela apura a veracidade daquilo, até que ela tenha 2 ou 3 testemunhas que possam provar a veracidade daquilo. Então que ela permaneça em silêncio. Ela pode agir apurando, sim, mas não pode comentar com mais ninguém. Aí entra a fofoca, né? Muito bem, vou sortear outro aqui. A próxima pergunta, pastor Evandro. E a pergunta aqui que eu já peguei: como lidar com uma pessoa que a gente chama, entre aspas, casca de ovo? O que seria isso? Aquela pessoa sensível demais, isso, melindrosa. Tem que ser feito com muito amor. Aí a gente observa lá, como nós citamos 1 Coríntios, do 8 ao 10, você vê Paulo exortando os fortes a ter amor e compaixão com os fracos. Então é preciso ter sensibilidade e ajudá-los no conhecimento, para que também não seja um crente dodói, né?
Aquele que se dói por qualquer coisa e deixa de ir na igreja, não quer ter nenhum relacionamento com nenhuma pessoa, é bem sensível. Mas essa sensibilidade, ela pode ser mudada, pode ser transformada por meio de alguém muito paciente, amoroso, que chega junto e chama para andar junto, para conhecer melhor a palavra de Deus e possa ter uma outra impressão, não é? Talvez essa pessoa aí, fazendo uma avaliação, né, um julgamento, essa pessoa casca de ovo, ela pode ter muito temor a homens, né? No caso, ela se considerar mesmo alguém mais importante que qualquer outra pessoa, então por isso ela se considera muito sensível, ou ela viver uma vida sempre em busca do reconhecimento de outras pessoas. Então isso precisa ser tratado. Lembrando que o conflito, ele geralmente, ele revela um ídolo no coração do homem. Pode ser ele mesmo, pode ser outras pessoas, ou precisa saber também qual é o contexto em que essa pessoa vem. Agora está na moda de se falar em defesa das minorias, não é? Hoje todo mundo é oprimido. Hoje o negro é oprimido, o homossexual é oprimido, só o branco e o rico que não é oprimido. Hoje todo mundo é oprimido, não é? A gente precisa ver qual é o contexto em que essa pessoa, da onde ela vem, qual é a cosmovisão que ela tem, entende? Quem disse para ela, ou quem contribuiu para que ela tivesse uma formação ao ponto de ser uma casca de ovo, muito sensível. Então nós precisamos tratar isso com amor, com paciência, com dedicação, ajudando ela a vencer isso, essa característica. Sim, entendi. Só complementando, uma pessoa que a gente diz que é assim, geralmente ela não se reconhece assim. São as outras pessoas que reconhecem e falam, tem que tomar cuidado, porque se falar assim, a pessoa vai ficar, ela se sente ofendida. É uma pessoa que de repente você olhar de um jeito, ela fala, estava olhando para mim. Então, às vezes ela nem sabe que ela é. Todo mundo percebe que ela é, mas ela não é. Ela não percebe. Só complementando aqui também, você não precisa dizer para ela que ela é isso, né? Você pode ter, se você é mais maduro, você pode tratá-la de uma forma com que ela perceba isso e vai mudando, né? Talvez essa própria expressão possa criar uma barreira entre você e ela. Então é preciso ter muito amor, eu acredito, paciência, para tratar dela também, né? Ajudá-la, precisa de ajuda. Será que alguém tem um complemento, pastor João? Uma das coisas que a pessoa tem que ser levado a fazer, em vez de pensar sobre si, porque quando é sensível, realmente está demonstrando muito orgulho. Só que eu estou ofendido por isso, aquilo, outra coisa. A única solução de resolver é se tornar agradecido. Você tem que levar aquela pessoa a focalizar a sua atenção em Deus e o que Deus tem feito por ela e ser agradecido a Deus por todas estas coisas. Então, a pessoa que fica ofendida, se ela agradece a Deus pelas coisas que estão até ofendendo, e esse agradecimento tem que ser genuíno. Sim. Bom, depois de muitos anos de ministério, você vai ficando cada vez mais prático. Eu já lidei com pessoas muito, muito sensíveis e ainda lido. E o que eu costumo fazer é um acordo entre partes. E falo disso mesmo. Nós podemos fazer um acordo de relacionamento, de diálogo. Se alguma coisa que eu disser ou fazer ferir os seus sentimentos, você pode falar para mim
quando isso ocorreu, e eu te dou liberdade para isso, e me ajude a não ofender você novamente. Você faz isso por mim. Geralmente começamos a ter um ótimo relacionamento depois desse acordo. Então é uma coisa bem prática, bem eficiente e funciona. Sim. Tá? Muito bem, o senhor já fica com o microfone aí, que o senhor é o próximo. Essa aqui é uma pergunta bem capciosa, eu vou deixá-la por último, né, porque essa daqui eu vou pedir uma reflexão maior, eu não sei se vão conseguir. Eu sei, quando eu convidei o pastor João para participar do painel, eu sei que ele fala, eu respondo qualquer pergunta, não tem pergunta que eu não tenha resposta, né? Às vezes ele fala, tem pergunta que eu vou falar, não sei. Eu não sei se nessa daí ele vai responder tudo, né? Não sei nessa daqui, eu vou deixá-la até de lado ali. Muito bem. Está correta a filosofia de que, se queres paz, estejas preparado para a guerra? Está correta essa filosofia? Se queres paz, esteja preparado para a guerra? Entre nações, sim, com certeza. A história prova a verdade disso. Mas entre pessoas, não creio. Eu nunca briguei, nunca tive essas coisas que se fala nesses encontros. Eu e a minha esposa, nós nunca brigamos em 40 e tantos anos de casamento. E eu nunca estive preparado para dar uma surra nela, nem ela para pôr veneno na minha comida. Quer dizer, nós não fomos preparados para a guerra, e assim um temer o outro, um respeitar o outro por medo. Paulo fala que antes o perfeito amor lança fora o medo, não é? Então eu não temo ela, nem ela me teme. Nós nos amamos. Eu acho que é essa a resposta para encontrar a paz. O amor. O amor. Muito bem, o pastor Evandro quer responder, ou se não... Eu acho que é a mesma coisa que o pastor John falou antes, a questão da sensibilidade, o orgulho. O Joy Brides tem um livrinho que chama Pecados Intocáveis, um deles é o orgulho. As pessoas, aliás, orgulho virou virtude, não é? A gente vê isso na época do Novo Testamento, era realmente virtude, e a humildade era um defeito imperdoável, era como se vivesse como um cachorro, né? Isso era algo, e Jesus vem quebrando esse paradigma, mudando tudo, né? Mas o orgulho, ele faz com que as pessoas se armem, estejam sempre preparadas, elas se antecipam, em vez de criar uma antecipação para fazer o bem para o próximo, não, elas se antecipam criando justificativas ou sistemas de autodefesa para, se tiver algum conflito, realmente agredir alguém, para preservar o amor próprio, né? Que aí é o orgulho, chamado de amor próprio, né? Sim. Sr. João. Romanos 12, versículo 18 diz: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Quer dizer que nós temos que procurar ter paz com todas as pessoas. Então, se é tudo que é dentro das nossas possibilidades, é para ter paz. Nós devemos procurar a paz. Agora, o fato que ele diz, se possível, indica que não é sempre possível. Tem pessoas que vão brigar. Tem pessoas que são briguentas. Agora, quando alguém quer brigar, ele termina o capítulo 12 dizendo: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Então, quando alguém quer brigar, em vez de vingar,
você deve procurar a paz. Não deve devolver mal por mal. Aí, Pedro diz que nós temos que dar bênção quando somos maltratados. Então, nós temos que tratar dessa forma, buscando a paz. E, então, ficar preparado para a guerra? Não. Porque está procurando a paz. Sim, então é o consenso que a filosofia não está certa, né? Me vem uma situação prática nos nossos dias. Por exemplo, hoje a gente enfrenta o problema com ideologia de gênero, não é? Nós precisamos, como cristãos, estar sempre preparados para defender os princípios bíblicos que ensinamos para os nossos filhos, para aquilo que nós ensinamos para a nossa família. Então, eu já conheci pessoas que tiveram um problema com isso em escola. Então, são situações em que, talvez, em defesa dos seus filhos, dos princípios que você ensina, você valoriza dentro da sua casa, você precisa estar pronto para guerrear contra esse mundo, para tomar algumas providências. Nesse sentido, se possível, evite. Mas se não, eu acredito que você deva enfrentar, então, sim, uma luta, não é? Muito bem. E a última pergunta é o pastor João agora, e antes daquela uma lá, né, capciosa. O perdão é totalmente incondicional? É. Porque o perdão é uma promessa. É uma promessa que a pessoa que perdoa faz para a pessoa que está perdoando. E essa promessa é que eu não vou usar esta ofensa contra mim que você fez contra você. Eu não vou jogar essa de volta para você. Eu perdoei. Ele tratou essa mais ou menos. Você toma essa decisão de não usar aquela ofensa contra aquela pessoa. E você faz essa promessa para 3 pessoas. Você faz a promessa para si mesmo. Quer dizer que se eu estou perdoando você, eu estou dizendo, eu pessoalmente não vou usar esta contra você, com você. Essa é a primeira promessa. A segunda, eu não vou usar esta ofensa que você fez com outras pessoas. E, mais importante, eu não vou usar esta diante de Deus. Eu não vou dizer, Deus, você cuida dessa pessoa, porque ele me ofendeu eu perdoei. Então, Deus resolve o problema. Mas é uma promessa. E sendo uma promessa, ou você cumpre ou não. Nessa questão, então, ela se torna incondicional. É isso. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Não, né? Muito bem. Então, vamos para outra pergunta. Vamos ver se vocês vão ser capazes de responder. Eu vou adiantando que foi o pastor Lupercio que fez, viu? Meu conflito é: o Palmeiras é campeão mundial de 51 ou não?